Não quero essa imagem do Trump pelado da frente do Chris Rock na minha cabeça, não vou viver de novo. Peraí. Isso é um bom começo pro episódio. Esse é o bom progresso. Meu querido Guilherme Souza. Senhor Bergamaschi, como vai? Tudo certo, cara. E você? Tudo em paz. Cara, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto que a gente já abordou em outras circunstâncias, né, de outras formas, em outros episódios, né, em episódios passados do Hertz, né. A gente já falou sobre isso em Cultura do Cancelamento, no episódio de falácias, até o último de autoestima. E acho que no de produção para internet a gente falou também. Aliás, falando em produção para internet, nós temos um convidado ilustre aqui, né? Que também já participou aqui, o hat-trick dele, vai pedir música aqui no Hertz. Quem que tá com a gente hoje aqui, Gui? Uma fera, uma besta enjaulada, como diria Com ódio. o narrador carioca. Meu querido Jeff Paiva. Como você disse, terceira participação aqui, a gente estava até conversando sobre isso, né? Cada 10 episódios, um tem que ter a participação do Hertz, do Hertz, né? Do Jeff, para poder nos trazer, além de um bom papo, assim, sempre observações muito inteligentes, assim, né? Só que acho que a gente tá numa fase, tanto ele quanto eu, de meio cansado de rede social, e aí, após publicações em redes sociais de ambos, né? Tanto minha quanto dele, a gente conversou no QG do Hertz, e tivemos a ideia de fazer esse episódio. Então é uma honra aqui ter novamente Jeff Paiva. Salve, galera, de volta ao Hertz, terceira vez. Eu quero pedir uma música, eu não sei se eu vou pedir rock ou se eu vou pedir jazz. Aí até o final do programa eu me defino ainda. Aliás, falando em indicação de música, sua última participação, ou uma das outras participações suas aqui no Hertz, foi justamente a gente indicando músicas, né? Então, pra quem não ouviu, ficou bem bacana. Rapaz, aquele episódio. Aquele foi ótimo. Eu fiz a playlist também das indicações, só música boa, foi bem bacana mesmo. E aquilo era pra passar a quarentena, só que não acabou ainda, né? Já temos que fazer outra, já tem que fazer aquela outra. Playlist já se esgotou de tanto ouvir. Nossa, vai ter realmente... O de filmes também, qualquer coisa assim. A gente pensou que a quarentena ia durar bem menos do que realmente durou, né? Com certeza. Todos nós pensamos, né? Fomos enganados. Não tinha como prever. Fomos enganados novamente. Até as emas estavam achando que já teria acabado a quarentena. Nem elas aguentam mais. As emas não aguentam mais. Ah, meu Deus do céu, lá vem de novo. Mas é um prazer estar de volta aqui. Perfeito. Então, Gui, eu falei que a gente já falou sobre o assunto que a gente vai falar hoje em outras oportunidades. Qual é o assunto que falaremos hoje, Gui? Acho que a gente vai tentar abordar. É muito interessante falar justamente disso, nesse momento de quarentena, né? A questão das redes sociais, porque eu acho que, dado o cenário atual, né? Acho que é uma frase que acaba sendo corriqueira, os sentimentos ficam muito mais aflorados nesse sentido, porque, né, não tem a vida, bem, entre aspas, real, né, você não pode sair e ver pessoas, né, ou não deveria, pelo menos sem máscara, né, enfim, então, as redes sociais acabam sendo um lugar virtual em que a gente passa muito, na verdade, grande parte do nosso dia, então, seja o Facebook, seja Twitter, seja o Instagram, seja o TikTok, enfim, qualquer que seja a rede social, a gente acaba passando horas do nosso dia, né? Eu falo isso mesmo por experiência própria, sempre fui só chama de heavy user de redes sociais, mas agora que não tem mais nada, não pego um ônibus, não sei lá, né? Não vou pra fazer alguma coisa, fazer um trabalho, ou vou pra faculdade, ou não sei o que, está em casa ali parado, né? Você acaba fazendo o uso das redes sociais ainda mais, né? Então acho que justamente por isso, e também dado também como que as pessoas estão se comportando nas redes sociais, isso seja tanto agora, né, em um período de quarentena como antes, acho que traz umas discussões muito interessantes que a gente já começou, né? Você falou do episódio de autoestima, a gente botou ali plantou um pouquinho disso, a gente falou também no episódio de cancelamento, mas acho que é o momento agora a gente falar de forma mais profunda sobre como que as redes sociais podem tanto ser positivas no momento de distanciamento, né? Então, por exemplo, você fazer uma chamada de vídeo para poder matar a saudade de alguém, isso é uma coisa legal, né? Mas, ao mesmo tempo, você ser cancelado no Twitter ou, enfim, ver o escrutínio padrão que as redes sociais estão trazendo é algo também que virou comum, né? Como diria o nosso querido
Galvão Bueno, virou passeio, né? Já virou bagunça e tá algo totalmente normalizado. Então acho que falar das coisas ruins, mas também das coisas positivas, que a gente procura bastante, tem nas redes sociais também. Então acho que, como um especialista no assunto, o Jeff vai ser um convidado ilustre realmente que vai trazer reflexões bem interessantes quanto a isso. Só vamos combinar de não falar a expressão novo normal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui eu dou minha palavra que não terá isso nesse episódio. Novo normal ninguém merece. Mas é isso, a gente está vendo um momento, eu acho que é o ápice de uma evolução que começou lá em 2004, 2005, com o Orkut, com até o próprio Second Life, que hoje em dia está voltando a ser moda com os programas de 3D, de realidade virtual, que estão reunindo pessoas, seja em universo de game, seja em universo só de rede social digital mesmo, mas vem evoluindo desde aquela época, passando por diferentes encarnações de redes sociais, passou por MySpace, passou pelo crescimento do Orkut no Brasil, que virou fenômeno, depois o Facebook tomando conta, mas de uma maneira diferente do que tá sendo usado agora, as mini redes que começaram, o Twitter era chamado de mini blog, né, microblog. Microblog, Então, durante muito tempo na Globo, numa rede de microblog, rede de microblog é o Twitter, Katsu, enfim. Então, várias redes foram surgindo e o pessoal foi se achando nesses espaços, né? Veio a coisa do vídeo de 5 segundos, tinha Periscope, tinha aquela outra que eu não lembro o nome agora, como é que era? Que também era vídeo curtinho, que acabou. O Vine. Vine. Tinha o Vine, aí agora tem o TikTok. O pessoal tá procurando uma maneira de expressar e com limitações para fazer com que o conteúdo criado em cada rede seja diferente. O LinkedIn é uma rede que tem que ser conversada também, porque nessa coisa de todo mundo trabalhando de casa e home office, os coach da vida estão aí tudo pegando, só jogando os anzóis na água e uma galera mordendo, e aí o LinkedIn passa muito por isso também, uma transformação do uso do LinkedIn de profissional para quase espaço de desabafo. Então, assim, estamos na maturidade de redes sociais enquanto plataformas de comunicação, de divulgação. O problema é saber se essa maturidade chegou com coisas boas, com coisas ruins e o que se salva, porque tudo na vida, né, tem um lado bom, menos o disco do Engenheiros do Havaí, já dizia o poeta. É saber o que redes se usar e que hora também dar um passo atrás. Eu trabalho com redes sociais desde 2005. A gente conversou isso no outro episódio que eu participei, contando alguns desses casos. Neste episódio é mais relevante isso ainda. Eu vivo redes sociais há mais de 15 anos. Este ano foi a primeira vez em que eu precisei dar um passo atrás, me desativar de algumas redes, sair de algumas redes para manter a minha sanidade ou o meu foco, que quer que seja, porque realmente tá complicado. Consumindo bastante, né? Achei interessante o Jeff falar sobre fazer esse panorama, né? Ele basicamente passou ali por todas pelas principais plataformas aí que a gente teve aí, como ele falou, desde 2004, 2005 ali, aquele período. Acho que seria até interessante a gente começar falando disso, né? Falando quase que nessa ordem cronológica, assim, daquele tempo, né? Como era esse período que saiu ali do pré-redes sociais e começou ali as redes sociais, as pessoas começando a interagir pela internet, né? Pelo computador, naquela época, aqueles computadores de tubo, né? Aquele computador de tubo branco, né? Que todo mundo já teve em algum momento. Vocês respeitam a tela do CRT. Eu tinha vários monitores grandes. O monitor branco ficava amarelo. Se der busca no Google Imagem, tinha aquelas capinhas. Na casa do meu pai tinha aquela capinha de plástico pra colocar assim no teclado e na coisa pra não amarelar. Correto? Sim. Então, assim, naquela época, como foi assim? Eu era apenas um jovem gafanhoto, um jovem padawan. E eu lembro quando eu fui introduzido ali ao Orkut naquele momento, naquela época era Orkut e MSN, pelo menos, as formas que pelo menos as primeiras que eu tive contato ali pra me comunicar. E é loucura isso, assim, pensar que meu irmão, por exemplo, que é mais novo que eu, nunca vai conhecer um mundo onde não havia rede social, né? Tipo assim, eu lembro de quando eu falei, caramba, olha só, eu tô conseguindo falar com meus coleguinhas da escola pelo MSN, sabe? Tipo, falou, caramba, que coisa louca. Cada um na sua casa e a gente conseguindo interagir. Então, assim, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse período Orkut, as coisas boas e ruins do Orkut daquela época, do MSN. Quais as lembranças que vocês têm sobre aquela época?
Eu já vi que eu vou precisar de um uísque pra passar esse episódio aqui. O complexo de velho vai ser foda. Você falou do Orkut. Pra mim, cara, eu acho que nunca a gente vai ter uma rede social que é tão perfeita quanto o Orkut. Assim, e antes de palavras fortes. Qualquer estranhamento, cara, o formato perfeito. Você vai atrás das coisas que você quer. Não fica aparecendo baboseira na sua timeline, pessoas postando, enfim, os maiores absurdos, postando macarrão em caneca, essas coisas absurdas que a gente vê por conta das timelines, né? Você vai atrás das coisas que você quer. Eu acho que depois dessa abertura, eu particularmente sempre gostei bastante do Orkut, né? Tanto que eu tive 3 contos, porque eu perdi a senha. Mas enfim. Nossa. Mas eu acho que foi a primeira rede social que eu tive contato, né? Ao mesmo tempo com o MSN, como você disse. E eu acho que o formato era legal, assim, sabe? Acho que estava todo mundo entendendo como funcionava, que era uma coisa totalmente nova. A gente, obviamente, tinha um pessoal que já tava lá, ICQ, enfim, ou outros formatos anteriores que não eram a mesma coisa. Acho que não tinha um impacto tão grande que o Orkut tinha, assim, sabe? Tanto de você ter ser realmente quase uma biografia de você, né? Você tinha um espaço para poder colocar suas imagens, você colocar todos os seus interesses, entrar em comunidade, sei lá, até se você gosta ou não de acordar cedo, por exemplo. Até você colocar suas músicas, os vídeos que você gosta, enfim, fazer os depoimentos dos seus amigos. Sim, então, eu acho que era uma rede social que, pelo menos pra minha geração, assim, pra galera da nossa idade, né, passou a entender o que era a rede social a partir do Orkut, porque ele tinha isso de você realmente instalar pra você se conectar, né, você poder conversar com as outras pessoas, você conhecer, dar aquela stalkeada mesmo, esse fulano aqui, sabe? Eu vou saber mais, eu vou saber que ele gosta, sei lá, que ele torce pro Corinthians, que ele gosta de ir, sei lá, escutar Iron Maiden, que não sei o que, sabe? Você conseguia entender boa parte da pessoa, né? Não era só uma fotinho pequenininha, que às vezes podia ser nem da pessoa, obviamente, e você ficar trocando mensagem. Você já tinha uma exposição certa ali, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que era uma rede social legal porque o brasileiro tava se adaptando ainda, né? Entendendo como é que funcionava. Antes de, obviamente, tomar a rede social pra si, né, e fazer o maior papel de gafanhoto de rede social, que o brasileiro né, de estragar tudo. Mas enfim, eu gostava bastante, assim, de verdade. Como uma criança, não tinha muitos interesses que não fossem jogar os joguinhos que tinham junto com a rede social, mas também foi legal pra poder conhecer, porque era um ambiente interessante, assim. Eu acho que a gente... aquela frase bem padrão, né? A vida era mais simples no Orkut. Eu acho que tinha muito isso, assim, sabe? Você não tinha trend topics, não tinha galera falando de vários assuntos complexos. Você tava lá pra realmente socializar. Acho que isso é uma coisa que acho que falta nas redes sociais atualmente. Virou uma coisa muito mais, como posso dizer, não socialização, né? Agradável. Virou algo que muitas vezes é algo meio bélico, assim, sabe? Você poder criticar as outras pessoas, falar mal e tal. Acho que o Orkut, ele tinha essa inocência que hoje a gente perdeu, né? E como você disse, né? Tinha Orkut pra você fuçar na vida dos outros, jogar joguinhos. E eu gostava bastante do MSN também, que era especificamente pra conversar, né? Apesar de ainda estar entendendo como é que funcionava e tal. Enfim, acho que eram redes sociais de um tempo mais simples, né? Como o Obi-Wan fala que o lightsaber é uma arma para tempos mais simples, acho que eram redes sociais para tempos realmente que as pessoas ainda estavam se iniciando nesse universo de mídia digital, de redes sociais, de interação mediada por computador, né? Como se pode dizer. Então acho que essas foram as minhas primeiras redes sociais. Acho que provavelmente você, como você disse, né? Você já falou que sim, o Jeff acho que já tava um pouquinho antes, né? Só um minuto. Agora eu posso começar a conversar. Em 2006 para 2007, um pensador americano chamado Brian Solis, que eu tenho o prazer de ter como amigo, ele criou uma coisa, um gráfico que chamava o prisma da conversação digital, do Conversation Prism. E ali ele separava as redes sociais na época por assuntos específicos ou por utilidades, né? Então você tinha redes sociais específicas para a galera dividir favoritos de internet, bookmarks, né? Então você tinha o StumbleUpon, você tinha o... Cara, eu tô vendo o logo aqui, eu não tô vendo o nome dele, eu não lembro o nome. Era era um loginho... Foi um dos mais famosos desses de agregador de bookmark. Porque você tinha os bookmarks, cada um tinha o seu, então você trocava, né? Os favoritos. E aí você podia clicar no nome e ver o que eu tinha favoritado, o que eu tinha salvado pra ver depois e tal. Você tinha plataformas de blog, que tava começando na época, bem forte. O Blogger,
que depois foi comprado pelo próprio Google, o WordPress ainda começando, e algumas outras plataformas, tipo Movable Type, que era uma primeira plataforma que foi para criação de blog em primeira pessoa, que você podia entrar e fazer o seu do jeito que você quisesse. Você tinha os mecanismos de busca eram encarados como plataforma de conversação. Você tinha Google, Ask Jeeves, você tinha o Alta Vista ainda, muita coisa rolando nessa época. Google e o Alta Vista dentro desse rolê, os blogs de comunidade em que o Orkut se incluía. Você tinha as plataformas de micromídia, em que tinha plataforma de foto, que hoje seria o Instagram, mas que você tinha algumas plataformas específicas para trocar foto, como um TweetPic, que era fotos que você colocava no Twitter. E o Twitter se enquadrava dentro dessa plataforma de micromídia. Isso que eu tô falando era uma aula que eu dava na FAAP em 2008, para quem estava começando a trabalhar com digital. O Facebook era a rede social principal, mas tinha o High Five, tinha o Bibo e tinha o MySpace, que era a rede social de música. E tinha umas redes de nicho na qual eu trabalhei algumas muito fortemente no Brasil, como o Ning, por exemplo, que era onde você fazia sites que eram colaborativos. No que seria depois a evolução da homepage no Facebook, da página da empresa, da marca no Facebook, você fazia no Ning. E o LinkedIn como rede profissional nesse primeiro momento. Isso evoluiu, esse nicho de conversação que o Brian Solis desenhou, tinha, sei lá, 30 marcas. E esse é o Prisma da Conversação 1.0. Nós estamos hoje no modelo 5.0. Tem mais de 1.500 pontos de contato, de plataformas de contato hoje identificados e trabalhados como redes sociais. Quer dizer, não dá para você ficar incólume para uma evolução e por uma nichação tão forte, né? Para uma separação de nichos e de espaços de conversa tão fortes. E isso acabou dando voz para muitas pessoas que não se sentiam representadas, porque sempre tem um louco em qualquer lugar, para qualquer assunto. Eu achei os loucos do jazz, eu achei os loucos de aviação, os loucos de tênis. Do mesmo jeito que eu achei alguns loucos inofensivos, a galera foi achando os loucos de extremismo, os loucos de intolerância. Então, o Maestro Billy, por exemplo, que foi parte do programa do Luciano Huck e do Pânico durante muito tempo, hoje mora na Alemanha, foi um dos grandes caras de música digital, começou música digital no Brasil, trabalhar com música para podcast, para programas digitais. O Billy tinha uma frase muito boa que era o seguinte: o melhor das redes sociais é que dá voz para todo mundo. O pior das redes sociais é que dá voz para todo mundo. E a galera teve que ir acostumando com esse volume de conversação que foi começando a ser identificado, porque essas redes iam surgindo à medida que a pessoa falava: olha, eu posso falar disso aqui nessa comunidade do Orkut, por exemplo, como o Gui falou. A comunidade do Orkut evoluía para uma conversa fora do Orkut, eles iam para outra plataforma. Então os caras faziam um site, faziam um blog. Tem torcida do Atlético Mineiro que começou na Galocute, que era a torcida do Galo dentro do Orkut. E os caras fundaram e hoje tem gente que é diretor do Atlético e que começou no Galocute, na comunidade Galocute. O Cid Não Salvo, por exemplo, começou recolhendo comunidades engraçadalhas no Orkut e divulgando para outros lugares. E hoje é esse monstro de comunicação digital que sabe identificar para onde ir, que plataformas estão surgindo e sendo mais interessantes. No meu caso, nessa época, já era trabalho. Eu já estava na agência Clique como diretor de uma rede, de um grupo de trabalho de social media focado em publicidade. Então, posso dizer que eu tenho um pouco de culpa nessa comercialização que o Gui falou aí, então por isso eu bebo. Drinking game. Muito legal. Uma coisa que o Guilherme falou sobre a questão do Orkut, ele vê ali com bons olhos o Orkut, eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui. Isso, assim que a gente gosta. Enfim, propor uma reflexão aqui, até pro Guilherme que falou sobre isso também. Será que a gente, quando pensa assim, com esse ar nostálgico, né, pro Orkut, pro MSN e tudo mais, primeiramente algumas coisas importantes assim que a gente já falou aqui sobre a questão das informações, né, que era quase como se fosse uma página ali que era só suas informações, coisas que, por exemplo, até então, a gente, pra ter informação de uma outra pessoa, tipo, pra que time que ela torce, ou o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pensa, a gente tinha que, sei lá, ou ser pessoalmente, ou alguma coisa do tipo, e a partir daqui de um certo momento, a gente tem tudo ali na internet, tipo, de uma forma fácil, que a própria pessoa colocou, né? E você consegue, sei lá, alguém que você conhece pessoalmente, mas você nunca trocou ideia ali, você consegue ir na página dessa pessoa na rede social e ver informações sobre ela e conhecer mais sobre ela. Então,
qual o impacto disso, né, a longo prazo? E, falando disso, né, sendo advogado do diabo, será que a gente não olha para o Orkut e a gente não acha que era um ambiente mais acolhedor, talvez, ou uma coisa mais pura? Porque talvez o modelo do Orkut, ele também não era feito de uma forma, construído de uma forma que fortalecia as bolhas. Tipo, coisas diferentes que a gente vê hoje nas redes sociais, que a gente tá na nossa... Enfim, independente da rede social que você esteja, você, de repente, começa a ser bombardeado por pessoas que você ou nunca ouviu falar, ou seja por um retweet de alguém, ou seja por um compartilhamento, coisa do tipo, que cada vez mais, né, é feito. E naquela época, meio que o Orkut era um lugar ali que você estava com seus amigos que pensavam a mesma coisa, que você só via um conteúdo que você ia buscar porque era em comunidades, e as comunidades eram justamente, né, pessoas que pensam aquilo. Então, pessoas que pensam também a mesma coisa. Então, será que não é por isso? Assim, claro que não justificando como é hoje, mas será que o ambiente não era mais acolhedor justamente porque a gente estava só convivendo com gente que era igualzinha a gente, sabe? Pensava as mesmas coisas, a gente não era exposto a coisas mais contraditórias? O que você acha disso, Gui? A bolha é um conforto, né? Se a gente for para pensar, realmente, o que você falou faz todo sentido, né? Você tá socializando apenas com pessoas que você ou já conhece novamente, vida real, entre muitas aspas, mas também pessoas que têm os gostos parecidos, né? Então, acho que, sim, acho que a gente pode partir desse princípio, acho que concordo, porque você tem um conforto de estar com pessoas que naturalmente vão concordar com você em boa parte dos assuntos que você for tratar naquele espaço. Então, na comunidade de jazz, você vai falar de jazz. Você pode ter discordância em relação àquilo, mas você vai estar ali principalmente falando da mesma coisa, do mesmo assunto, que as pessoas ficam até felizes em poder falar de um assunto que talvez em outros ambientes não teriam essa facilidade de encontrar outras pessoas que conversem, né, que saibam sobre esse tema. Se a gente está numa rede social como hoje se estabelece o Twitter, que aí eu falo com propriedade de alguém que tanto já teve momentos muito felizes no Twitter, mas já fiz muitos amigos no Twitter e tal, mas também já passei muita raiva. Você tá muito exposto a coisas desagradáveis, né? Que você não necessariamente você quer ver. Então, se você segue, mesmo se você segue, sei lá, só 10 pessoas, por exemplo, o que cada pessoa retweeta, ou curte, ou não sei o quê, por padrão da rede social, aparece na sua timeline também. Então, não necessariamente o que você gostaria de ver, né? Isso é complicado. Acho que essa é uma diferença forte do que tinha nesta época mais romântica, em que as redes eram mais nichadas e mais bolhas mesmo. Eu vou só quebrar um pouco, vou me colocar mais do lado do advogado do diabo do que do Gui, porque essa visão do Gui é a visão inocente do usuário jovem. Eu já via o Orkut, por exemplo, com potencial de comercialização, potencial de uso mais forte, como efetivamente acabou acontecendo quando o Google incorporou, para quem não se lembra, ou o pessoal que não conhece essa história, o Orkut tem esse nome porque o criador desta rede chama Orkut Boyukonoten, é um cara turco que é engenheiro do Google, e o Google tinha um projeto os caras podiam dedicar 20% do seu tempo útil naquela época para programas e para projetos próprios, em que o Google bancava. O cara podia usar a hora de trabalho para fazer projeto próprio, que era uma espécie de incubadora. E dali saiu muita coisa legal para o próprio Google, inclusive o Orkut. E aí, quando o Orkut começou como rede, o objetivo do Orkut, criador do Orkut, era que fosse um lugar para a galera mesmo conversar, criar comunidades, salas de bate-papo que vinham da época dos geossítios, que vinham da época das comunidades online que estavam começando. O que evoluiu dali depois foi a identificação de que conseguia-se fazer uma pesquisa de mercado e quase um focus group em tempo real, exatamente vendo o que as galeras estavam falando dentro dessas comunidades. Você conseguia navegar por elas meio hackeando, porque exatamente o que o Gui falou, o Orkut não colocava na sua cara o que outra pessoa fazia. Você podia ter 300 comunidades e no seu perfil apareciam as 5, 6 primeiras só, que você colocava o que você queria destacar. Você podia ter 30 mais pra baixo, que não apareciam. Acabou dizendo muito papo legal, muita coisa interessante, mas quando a gente começou a olhar, e aí vem a questão do brasileiro gafanhoto que entra e corrói tudo, o Orkut foi abandonado pelo público americano porque só tinha brasileiro. Tava todo mundo falando em português e os caras foram... Não tô dizendo que o brasileiro causou o crescimento do Facebook, veja bem.
bem. Mas o Facebook fez muito mais sucesso nos Estados Unidos do que no Brasil, enquanto o Orkut fez muito mais sucesso no Brasil, na Índia e no Irã do que nos Estados Unidos. Dali você vê, né? Diga-me com quem anos que eu direi se eu vou junto. Com relação a isso que o Gui falou do Twitter, do Facebook, é o tal do algoritmo, porque foi uma lição aprendida da época de tentar comercializar as redes que existiam, como Orkut, como MySpace e como o Facebook no início, em que as pessoas que escolhiam o que queriam ver. Então você como empresário, como comercial, que estava tentando fazer um uso daquelas redes para gerar dinheiro, inclusive os donos das próprias redes, não conseguiam controlar a conversa, controlar a narrativa. A ideia do algoritmo que mostra um tweet, um post, um conteúdo que seja, aspas no ar, relevante para você, vem de quando as redes começaram a colocar em primeiro na sua timeline o que estava sendo mais interagido. Então não era o que você postou. O Twitter ainda é, graças a Deus, e que fique assim, a única rede cronológica. Mas você tem uma opção de colocar a postagem de interesses, principais. Que é, a teoria é, se você está interagindo com aquela postagem é interessante. Então ela não pode se perder no tempo e descer na timeline porque ela já ficou para trás. Ela tem que vir para cima para que essa conversa continue acontecendo. Isso, enquanto teoria pura, enquanto boa intenção, é ótima. Mas de boa intenção e atacante do Atlético, o inferno tá cheio. Então, o que aconteceu é que o pessoal aprendeu a trabalhar esse algoritmo e a subir assuntos relevantes com a tal da promoção do post, que só foi ser oficializada muito tempo depois. Era uma mágica, era uma espécie de saber trabalhar o jogo. Você conseguir colocar conteúdos que fossem relevantes para sua marca, para o seu produto na conversação. De novo, o comercial atrapalhando o rolê da galera. Desculpa, vou beber de novo. A culpa é sua, Jeff Paiva. Eu tenho essa culpa. Essa eu vou levar pro caixão. Eu e mais uma galera boa. Não sou só eu, não. Mas nós temos essa culpa. Essa coisa, brincadeira, a gente chegou aqui quando nem mato ainda era, a culpa é nossa. Foi a gente que semeou a erva daninha, ao invés de semear alguma coisa melhor. Mas é muito isso, assim. Essa questão do algoritmo, assim... Quando eu falei isso, é porque, assim, eu sempre gostei, assim, né? Na minha infância eu gostei muito do Orkut, eu usei bastante. Apesar de que eu fui também um dos primeiros ali do meu convívio a sair também. Eu desisti rápido, assim, do Orkut em relação ao pessoal do meu círculo social, né? Eu cansei, apesar de que eu gostava dele, mas... É quase como se fosse... É como o Orkut, até o MSN, né? Que a gente conversava, mas para você falar com alguém pelo MSN, você tinha que, tipo, trocar, sabe? E-mail pra logar, sabe assim? Não era essa praticidade de você falar com outras pessoas. Não era com todo mundo que você falava pelo MSN, né? Assim como o Orkut, então... Pelo contrário. Não, pelo contrário. Você conseguiu o MSN de alguém, era uma baita conquista. Exatamente. E você ainda ficava mandando mensagens passivo-agressivas com o seu status, né? Você escrevia, colocava uma frasezinha na frente, não precisava falar com a pessoa. Né? Você só mudava o status e mandava indireta pra pessoa e todo mundo sabia. Exatamente. Então, assim, era uma época onde as redes sociais eram mais nichadas mesmo. É como se naquela época as redes sociais fossem... É como se você morasse numa cidade pequena, né? Então você tá ali interagindo boa comparação. Interagindo com o pessoal do seu bairro ali. Você tá interagindo sempre com as mesmas pessoas, ou quando tem uma pessoa nova, é uma pessoa nova, mas que tem muito a ver com você. Então você meio que tá ali no mesmo ciclo. Agora, é como se de repente as novas redes sociais, o que começou a surgir, é como se você estivesse na frente do Cristo Redentor, assim, né? Então tem pessoas de todo lugar que pensam coisas completamente diferentes na frente de um ponto turístico, sabe? Então, e aí, como lidar com isso? Então, a forma como a gente começou a usar isso mudou muito também pela forma como o algoritmo começou a interferir nisso, né? Como a gente começou a ser exposto a pessoas completamente diferentes, a pensamentos completamente diferentes, e isso, por um lado, é bom, por outro, nem tanto, né? Aí vai até é isso que eu tava pensando para falar. Até o grau, né, de onde porque... claro, é sempre bom você não ficar na sua bolha, mas por outro lado, até que ponto você ser bombardeado de coisas que são assim, sabe, não são desumanas, que é legal também e faz bem pra sua sanidade mental mesmo, né? Você tem uma discussão filosófica aí que entra naquela coisa do homem ser inerentemente bom, a humanidade ser inerentemente boa, né? Não quero ser cancelado, o homem, a mulher, quem quer que seja. A humanidade ser inerentemente boa ou inerentemente má. Ou esse meio termo. E aí é um fato de que ao colocar mais
pontos de contato, com a capilarização dos meios computacionais e com a abundância de oferta de pontos de contato digital na vida de uma pessoa, primeiro, você não tem que ter uma intenção de fazer um post. Na minha época, nesta época que a gente está falando aí, você tinha que sentar no computador de monitor grandão, tirar o plastiquinho, pensar, logar e escrever. Hoje em dia você tem telefone, tablet, computador, até geladeira inteligente que você pode colocar o que você quiser. Não existe o processo de pensamento. A ação é muito mais automática. A ação, ela corre mais rápida que o pensamento, né? Antes de você pensar, você já tweetou sobre aquilo. Você fala, ué, mas... Exatamente. E já dizia o ditado das nossas avós, quando a boca fala, o corpo padece. No caso, são os dedos. Mas isso é um fato mesmo, muito, muito, muito importante. Mudou a maneira como a humanidade se comunica. A humanidade, até 2005, 2006, 2010, ela se comunicava predominantemente por voz, via telefone, ou por escrita. Escrita. Papel, correio. E com o advento da computação, e aí computação é uma palavra que parece antiga, e ela é antiga, apesar dela ainda determinar o que é a interação homem-máquina, com a computação e a proliferação dos meios computacionais, você tem uma facilidade de colocar o seu pensamento para fora. E isso não é necessariamente bom, porque você precisa processar o que você está pensando antes de você colocar para fora. Então essa frase do Bergamaschi de estamos no Cristo Redentor, ele falando, é pior do que isso ainda. Você está na frente da escola, sabe aquele pesadelo que você está na frente de todo mundo da escola sem roupa? Sim. Você está se colocando lá sem perceber. Você está acordando e pegando o iPhone, ou pegando o seu telefone e tweetando para todo mundo ver isso, e o presidente dos Estados Unidos, que acorda com a remela no olho e começa a tweetar às 5 da manhã. Você tá pelado na frente do Cristo Redentor. Não quero essa imagem do Trump pelado na frente do Cristo Redentor na minha cabeça, não vou ver de novo. Peraí. Isso é um bom começo pro episódio. Esse é um bom progresso. Então, essa visão que o Gui e eu tivemos, essa epifânia que a gente teve meio ao mesmo tempo de preciso sair desta hiperexposição, né? A expressão em inglês FOMO, né? O Fear of Missing Off, esse medo de estar fora do ciclo de notícias do que está acontecendo, é um passo atrás que se equivale na estratégia de guerra, na estratégia de combate que domina a humanidade desde que o mundo é mundo, como uma retirada estratégica para você poder agrupar as suas forças e poder encarar de frente o desafio que está vindo. E o desafio mudou em menos de uma geração. Então a gente tem hoje 3 gerações convivendo que tiveram formações completamente diferentes. Perfeito. A minha geração e a geração antes de mim, são os boomers e o Generation X, a geração X, ou seja, os nascidos até 75, por aí, cresceram no mundo completamente analógico. Uhum. O geração Z, geração Y, que vem depois de mim, cresceram num ambiente misto, meio analógico, meio digital, mas ainda digital leve, que são os pais hoje em dia, né? E são os millennials. E você tem a geração XYZ, eu sei que Katsu tem um nome hoje em dia, que eu já perdi a conta, que nasceram, como você falou do teu irmão aí, que já nasceu no mundo em que nunca deixou de existir rede social, em que nunca deixou de existir telefone. Eu tenho imagem, eu tenho vídeo gravando do meu sobrinho, que hoje tem 15 anos, ele com 3 anos pegando meu telefone, que era um dos primeiros iPhones, e muito organicamente deslizando o dedo pela tela para desbloquear e perguntar, tem joguinho no seu telefone? E eu falava, não tem joguinho. Tava cheio de joguinho, mas né? Não. Então, assim, são 3 gerações que convivem hoje em dia. E esse é um ponto que eu, na minha vida profissional, venho trabalhando desde sempre, que é o seguinte, ainda o controle do dinheiro e o controle das verbas estão na mão da geração que cresceu analógica. Então ela tem um processo mental de absorver o que são essas redes sociais hoje complicado. E aí vem aquela famosa frase, no meu tempo não era assim, no meu tempo fazia essas coisas diferentes. Seu tempo mudou, velho, desculpa, eu sou desse tempo, já não tem mais. Não adianta você querer brigar e achar ruim que a galera tá fazendo TikTok, que a pessoa tá gravando 35 versões do mesmo vídeo com a dancinha pra subir no coisa, tá comprando ring light pra fazer uma gravação melhor. Disclaimer, eu estou com meu ring light aceso neste momento aqui, porque eu sou um adaptador. Eu me adapto. Mas ao mesmo tempo a gente precisa sair, dar um passo atrás. E essa galera que nasceu nativa no digital não sabe que dá para dar um passo atrás. E às vezes acaba rolando um burnout, acaba rolando uma autoqueima dentro desse ambiente caótico de troca de informações que causa, por exemplo, a cultura do cancelamento.
na minha época de mais novo, em que não tinha o digital tão forte, falava-se merdas muito piores do que as que levam ao cancelamento hoje. Mas demorava para chegar, porque até a Veja publicar, até a Folha publicar, até a TV pegar e fazer um VT e passar no Jornal Nacional, já tinha amainado a coisa. É diferente de uma live no Twitch, por exemplo, em que o cara fala uma merda porque tá jogando e tá nervoso e fala um palavrão, e ele é cancelado naquele exato momento e perde toda a grana e todo o clout que ele tinha. Isso que você falou, Jeff, acho que eu vi um tweet, né, sobre isso que eu acabei refletindo bastante, que é a gente hoje tem uma relação com redes sociais que ela não é muito, na verdade ela não é nem um pouco saudável. Sabe quando a gente vê o episódio de Mad Men, a gente vê o pessoal, né, principalmente o Don Draper, tomando o uísque, fumando 5 cigarros, quando ele acaba de chegar na agência às 10 horas. É isso aí. Hoje a gente olha e fala, nossa, pô, cara, doideira, né? E as próximas gerações vão ver, né, como estamos hoje dessa maneira, né? Tipo, olha o que a pessoa fazia, ela acordava e a primeira coisa que ela fazia era entrar no Twitter, já para ser bombardeado de informações que vão deixar ela mal pro resto do dia, assim. Que a gente não tem noção disso. Eu tô ferrado né? nessa, porque eu sou das duas gerações, então eu não só bebo, como também entro no Twitter de manhã, eu tô fudido. Mas é uma droga, e é essa coisa do FOMO, do Fear of Missing Out, e da questão de estar viciado na informação, ela é real, é um vício real dessa nova geração, mas ao mesmo tempo ele é o normal dessa nova geração. Não é o novo normal, atenção, mas é o normal. Porque eles não conhecem nenhum... E nem faz sentido querer voltar para isso. É a mesma coisa que nos anos 1910, a galera que defendia que a carruagem puxada a cavalo era melhor do que o carro a motor de combustão. Porque sempre foi assim. Só que mudou. E acabaram as carruagens e o carro ficou. Então é tão conflitante a tecnologia quanto isso. É só pensar, nós estamos em 2020. O primeiro iPhone saiu em 2007. Caraca. Tem 13 anos que existe o conceito de smartphone, como a gente conhece. E aí entra... Tem só 13 anos. E entra muito nisso que você falou, né? Às vezes a gente precisa dar um passo atrás e essa geração que ela não sabe nem se existe chão se der um passo para trás, né? Ela não sabe o que existe antes dessa realidade que a gente está vivendo, né? Com as redes sociais. Então, acaba que vira isso mesmo. Uma coisa que... É engraçado até dizer isso nesse episódio, mas é uma coisa que eu até tuitei há um tempo atrás. foi que me parece que as coisas na internet, principalmente no Twitter, que é a rede social, a gente vai falar um pouquinho mais dessas redes sociais mais contemporâneas, né? Mas no Twitter, que é a rede social que eu mais utilizo no atual momento, você vê muito uma coisa que é também parte do que o Jeff falou, que são as gerações interagindo, e uma coisa muito louca que é assim, sabe o cara de 65 anos, que quando ele era jovem, na escola, ele era o cara que era o valentão. Hoje, ele tá junto com o cara que tá na escola também, que é criança, e às vezes o valentão de hoje da escola tá praticando bullying com o velho lá então assim, parece que virou tudo um recreio, né? Aquela frase, ok, boomer, virou. Não, mas sempre foi, na verdade que ela sempre foi. Ela sempre foi, porque toda relação humana sempre foi a questão do bullying. O bar em que a galera zoava um ao outro, ia todo mundo beber, os colegas de trabalho, e sempre tinha um que era zoado por todo mundo, é o mesmo cara que sofre o bullying hoje. O problema é que esses caras estão surgindo mais novos e tão empoderados. Então, o guri de 12 anos que tá no Twitch jogando Call of Duty contra o cara de 60 e tantos anos e tá xingando, porque eu não sei se eu posso falar enfim, né? Os xingamentos que falam nos chats de Call of Duty e de CSGO são pesados. E essa história é baseada num fato real. E eu ouvi muito xingamento jogando, porque eu sou ruim. Porque a gente que é mais velho tem uma diferença cognitiva do moleque que já nasceu digital. Então eu tomava tiro, tomava headshot toda hora. E os moleques xingam loucamente. Então o bullying hoje, ele tá muito mais fácil de ser praticado. A diferença da minha geração pros molecões é que a gente tem a pele mais grossa, a gente ouve e fala, beleza, vou te matar na próxima esquina. Ou não, vou desligar e vou jogar tênis aqui no Australia Open, no PlayStation, que aí eu jogo de boa e ninguém fica me xingando. A galera leva a sério esse tipo de xingamento hoje em qualquer rede. Então, a cultura do cancelamento e as tretas na TL... Cara... Eu tô tentando fortemente não ser o velho que falava no meu tempo não era assim, mas no meu tempo não era assim.
Porque não precisa, porque essas coisas passam. Palavra, sabe aquela expressão em inglês? Como é que, gente, me fugiu agora. Pedras e galhos podem quebrar os meus ossos, mas palavras não me atingem. É uma tradução dessa expressão. Continua existindo, deixa o cara falar, velho. Para de bater palma pra louco dançar. Stop making stupid people famous. Exatamente. O que mais tem é stupid people sendo famous hoje em dia. Até porque 1/3 de qualquer homepage hoje em dia é só editoria de fofoca falando esse tipo de merda. Sim, sim. E reproduzindo as besteiras que os famosos, aspas no ar, famosos fazem. O que a gente chama hoje de cyberbullying, né? Até um tempo atrás eu fiz uma reportagem sobre isso, sobre cyberbullying. E é muito louco, assim, quando você começa a ver, assim, as diferenças do que era o bullying tradicional, né? Presencial que acontecia nas escolas para o que hoje acontece com as redes sociais, que as redes sociais, elas alavancaram bastante isso. Repito, não são só coisas ruins que existem nas redes sociais, mas assim, a gente pegando mais por esse ponto agora, o cyberbullying é um negócio muito louco se você for parar pra pensar, porque antes, quando presencialmente uma criança sofria bullying, né, na escola, ela chegava em casa, a família dela não fazia ideia daquilo, ou ia pra igreja, ou ia pra escolinha de futebol, ou ia, sei lá, pra outros núcleos que não tinham a menor ligação com a escola, então quase que deixava aquele monstro no armário, né? Ou no máximo o pai falava, amanhã você vai voltar lá e vai dar na cara desse cara. Não chamava bullying, chamava o chato, o valentão da escola. E aí você apanhava em casa também pra aprender a não apanhar, pra de ser bobo, e ia lá e batia no dia seguinte. Então, enquanto hoje em dia um apelido ou enfim, o próprio essa perseguição que pode acontecer às vezes na escola, as crianças vão lá, vão no Facebook do moleque e continuam. Então o moleque sai da escola, mas a perseguição ela vai atrás dele onde ele for. E lá no Facebook tem o pessoal da igreja, tem o pessoal da escolinha de futebol, tem o pessoal da família, tem o pessoal... Não tem mais a separação, né? Então não tem mais a separação. Então tá todo mundo lá. Então os holofotes de todos os círculos sociais. Não tem mais como eu falar, vou deixar esse meu problema naquele núcleo. Não existe isso mais. Uma coisa que acontece em um núcleo da sua vida, ele se espalha rapidamente por todos os outros, né? E isso que você falou, Gabriel, eu lembrei de 2 momentos na ETEC, né? Novamente, onde a gente estudou junto, em que eu passei por situações das duas... Bingo. Eu dei o bingo mesmo. Dos dois ambientes, né? Do virtual e da vida real, né? Às vezes a gente não tem noção de como que esse bullying, cyberbullying pode machucar, né? Se você deve até estar lembrando um dia específico que um menino foi me zoar na nossa sala e tal, e eu retruquei, assim, sabe? Tipo... E consegui meio que me impor ali e meio que ficou por aquilo, tipo, já sabe, você consegue dar um ultimato, né, como o Jeff tinha falado. Só que o cyberbullying, eu acho que ele machuca porque, tipo, a pessoa não está te zoando só naquele ambiente, ela está usando uma rede social para na frente de várias pessoas que, tipo, que seguem ela, te criticar, né? E é algo que vai ficar ali gravado. Se você for entrar agora de novo, você vai conseguir ver o que, sei lá, o que aconteceu especificamente comigo. Só dando uma explicação, eu era representante de sala, né? E eu não tinha feito nada. O Gabriel sabe, eu não tinha feito nada. E aí uma galera começou a implicar comigo. E eu nem sabia disso, era um pessoal que eu não seguia. Mas sabe quando você fica, tipo, vamos ver o que o pessoal que tá falando aí? Que eu sempre gostei de ser meio enxerido assim. Aí eu comecei a ver que, tipo, tinha muita coisa contra mim, assim. É o Faro, né, velho? É o Faro. E tipo, muita gente, um grupo de 5 ou 6 pessoas da minha sala, né, de meninas da minha sala, falando mal, assim, da minha pessoa, sem eu ter feito nada, assim, sabe? E, tipo, pra mim foi algo que eu fiquei, tipo, como que eu vou reagir em relação a isso, sabe? Tipo, porque no presencial, essa pessoa não me fala isso, sabe? Mas eu vou abrir numa rede social que, tipo, sei lá, 300, 400 pessoas gostam dessa pessoa e ela tá lá falando mal, tá, sabe, xingando, tá não sei o quê. Quando aconteceu comigo, eu fiquei, tipo, muito, muito bolado, assim, sabe? E uma coisa que eu até vi no Twitter recentemente foi... me fez relembrar disso agora nesse momento da gravação. Como que você faz o cyberbullying, às vezes você diminuir ele, né? Ou você deixar de sentir ele. Você sai da rede social, sabe? Então, tipo... Exatamente. Quando eu cheguei na sala e, tipo, eu peguei aquilo lá, eu fui bem... Eu pensei em ser um pouco mais dramático. Eu pensei em imprimir tudo e colocar na mesa de todo mundo. Eu lembro dele me falando essa ideia. Só que o Xerox nunca foi barato e eu nunca tive essa grana toda.
Aí eu só tirei os prints e postei no grupo da sala lá do Facebook. Gui, você descreveu 90% dos filmes de adolescente, dos filmes de escola, John Hughes e Companhia Limitada. Sempre teve isso a vida inteira. O problema é que no digital, como o Bergamasco falou, os grupos não são mais estanques, eles se intercomunicam, então você acaba sabendo das coisas. Mas a reação tem que ser a mesma. Deixa falar, né? Deixa falar, velho, deixa falar. Deixa falar, seja a pessoa melhor. É que é difícil, eu sei como é que é, porque tem todos os nossos fantasmas internos que aí o termo gatilho funciona, que acabam sendo disparados por esse tipo de coisa. Mas se você tiver a sorte, ou, enfim, a bênção de ter em volta de você pessoas que consigam te dar força e falar, velho, não liga pra isso porque não pega nada, naquela época parece que é o fim do mundo. Pessoas que falem, Guilherme, não precisa imprimir. Exatamente, na sala. Exatamente. Obrigado, inclusive, Gabriel, por isso. Não seja primadona, então, não faz drama. Sim, mas o drama tá dentro da gente. Tá, né? E tipo, você tá numa situação como essa, foi uma coisa que me magoou bastante, porque, tipo, pronto, primeiro que assim, pobre fudido, assim, tá numa ETEC, sabe? Com só um monte de branco rico, assim. Nossa, velho, chama o Freud, porque isso tem... Sim, e aí, tipo... uma garrafa de uísque só vai ser pouco. E, tipo, a galera, porra, zoando demais, assim. Eu falei, mano, sabe quando você cogita várias coisas, assim? Tipo, mano, sabe que eu tô incomodando tanto, não fazendo nada? Tipo, o que eu faço? Vou mudar de escola? Eu falei, não vou mudar. Ô, drama! Me ferrei pra passar aqui. Sim, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo drama, foi uma coisa que, tipo, me deixou muito bolado, sabe? Que eu sempre tento fazer o mínimo pra, assim, não encher o saco de ninguém, porque eu não gosto que ninguém enche meu saco, sabe? E aí ver as pessoas, tipo, gratuitas assim, tipo, me deixa bolado. Só que eu cheguei no dia seguinte, as pessoas que importavam, né, aquele grupo social que era o relevante pra mim, que eram meus amigos, que é o Gabriel, que é o Léo, que vai participar de um Hertz futuramente, o Pancini, que já participou de um dos últimos aqui também, tipo, a galera falou, mano, não encrenca, sabe? Tipo, é uma galera que pra sua vida não vai ter nenhuma influência e, tipo, segue em frente, sabe? Tipo, foi um conselho que ajudou muito naquele momento, que você tá totalmente, tipo... naquele momento era a sua vida inteira, né? Então parecia que estava afetando tudo. É o prisma, né? O prisma hiperlocal versus o prisma que te dá uma visão mais estratégica, mais afastada, e você vê que não é tão importante assim. A rede social tem essa mesma setorização e parece que ela amplifica mais essa hiperlocalidade do insulto, e o insulto fica muito mais importante. Eu vejo gente prolongando tretas por dias. Faz, gente, pelo amor de Deus, dá mute na pessoa. O Cardoso, que é um cara que é extremamente polêmico e participativo no Twitter e no Facebook, Carlos Cardoso, colunista do Meio Beat, meu amigo pessoal, adoro o Cardoso de paixão. Mas o Cardoso é chato pra caralho. Porque o Cardoso estica as discussões. Eu vou ver, a pessoa tem 2 seguidores, 5 seguidores. Amigo, ignora e deixa o cara falar. Os cães passam e a caravana continua. Os cães ladram e a caravana continua passando. Velho, não liga, mas é difícil, eu sei como é que é. É complicado. E a rede social extrapola isso. Não, então, justamente, sabe, tipo, por estar numa rede social, legal que foram coisas muito sequenciais, assim, sabe, num período de tempo não muito longo, tipo, no presencial eu falei, não, vou dar um basta nisso aqui, e aí, pô, não teve mais nada, sabe, tipo, tá tranquilo. E aí no virtual, tipo, você parece que é muito mais, sabe, é muito maior. Que a palavra escrita tem um impacto muito forte. Por isso que ler o diário de algumas pessoas na época em que se escrevia diário era muito forte. Hoje em dia virou blog, virou Twitter, todo mundo coloca os pensamentos de novo. É muito mais fácil de você propagar os pensamentos mais íntimos, logo você não tem que pensar antes de colocar esses pensamentos pra fora. E assim como tudo que você põe pra fora, tem coisas que precisam ir direto pro vaso. Quem nunca apagou um tweet depois de ter tweetado, né? Assim, de você tweeta e a partir do momento mas o print você já é eterno, não pensa né? mais igual. Você já não pensa mais igual que você acabou de fazer 30 segundos atrás, né? Então... Falta apagar o tweet, às vezes, e falta ter alguém pra falar, brother, nem twitta. Não vale a pena. Nem imprime. Nem imprime e põe na mesa da galera. Coisa. Adorei essa. Quanto problema seria enfim, contornado se as pessoas simplesmente pensassem antes de twittar. Ô, amigo, mas você quebra 90% da rede social. Em todos os momentos, em todos os pontos de contato. Porque se o nego pensasse antes de fazer, não fazia. Ia jogar bola, ia... Você vai twittar, aparece assim, você tem certeza disso? Exato, falta essa janela de diálogo.
Tem certeza disso? Não, naquele negócio do Twitter, o que você está pensando? Aí depois tinha que ver, mas você tem certeza? Você tá pensando isso mesmo? Serião mesmo? Senta aqui, amigo, vamos conversar. Você quer que as pessoas saibam que você tá pensando nisso? Quando você aperta o botão de twittar, tinha que aparecer uma janelinha. Serião? O passarinho, assim, lembra daquela coruja? Oh, really? É mesmo? Você vai twittar isso mesmo? E aí, isso ainda tem a noção. E a gente tá falando das outras redes. E o Twitch, que tá live, que você tá falando e tá todo mundo ouvindo. Esse é um ponto sério. As lives de YouTube, as lives de Instagram, que viraram febre. Ninguém aguenta mais fazer live nesta caralho. Ninguém aguenta mais assistir live nessa pandemia que não acaba. Agora diminuiu um pouco, o povo cansou de fazer até. Mas eu fiz live também. Tenho culpa no cartório. Mas a live é ao vivo. E a live sendo ao vivo, cara, você tem noção de eu fazendo live pelo Backhand na Paralela ou pessoal minha, velho, eu ficava, porque eu fiz rádio durante muito tempo, eu sou jornalista de formação, então eu fazia rádio com o microfone aberto ao vivo. Você tem que pensar antes de falar. E essa é um skill que falta pra muita gente. O uísque tá começando a bater. Vai ficar bom o podcast agora. Como diria um dos maiores sábios da história da humanidade, Fausto, o Silva, quem sabe faz ao vivo, Quem sabe né? faz ao vivo, exatamente. Só quem sabe mesmo. Mas todo mundo quer fazer ao vivo, né? Exatamente, mas nem todo mundo pode. Querer uma coisa, poder é outra. Nem todo mundo sabe, mas todo mundo faz ao vivo. E aí vem a merda e eu só sento pra rir. Com certeza. Porque aí não, é o print, né? O print e aí vem o cancelamento. E aí uma coisa que me irrita nessa cultura do cancelamento, que é outro episódio, eu queria até ter participado desse, mas a gente puxa pra essa porque tem a ver com esse assunto. É que tem muita gente que pega um detalhe de uma coisa falada num momento específico e dá Ctrl-Alt-Del em tudo que veio pra trás. Ninguém é perfeito. Exatamente. De perto ninguém é normal. Coloque aqui a metáfora que você quiser, inclusive Metáforas Pod, o novo podcast de Jeff Paiva vem aí. Mas ninguém é o que se vende na rede social. Então, quando você pega um pedaço de alguma coisa que alguém falou e cancela tudo que aquela pessoa fez na vida, é uma extrapolação tão forte que tem até citação na Bíblia. Jesus disse, atire a primeira pedra quem nunca teve pecado. Ou, antes de olhar o cisco no olho de uma pessoa, retire a trave do seu próprio olho. Tem várias citações na Bíblia sobre isso. O cancelamento hoje é o apedrejamento. Exatamente. Só que a galera esquece dessa lição básica de qualquer religião. Toda religião tem isso. Olhe pro seu antes de olhar pro do próximo. Só que é muito mais cômodo olhar pro do próximo, porque olhar o seu é complicado. E aí a rede social cumpre um papel muito importante de dar voz para todas as frustrações que foram sendo reprimidas e cada pessoa tem uma batalha particular que ela está lutando naquele momento, há que se respeitar aquilo, mas ao mesmo tempo não dá direito de que você vomite trocentas coisas para fora e comprometa a vida de alguém que tem nada a ver, que às vezes só se expressou de maneira errada no momento X. Nem todo mundo é santo, nem todo mundo é digno de cancelamento. Tem um meio termo aí que chama humanidade. Não, e assim, qualquer pessoa tem algum ponto que se você for analisar por um certo prisma, você vai conseguir cancelar, né? Falando em sábios da modernidade, o Chico Barney, que, por favor, né, participe do Heart, Chico Barney, seria uma honra. Ele tweetou hoje um trecho de um vídeo que ele fez, né, para redes sociais, que ele falou assim: quando Jesus retornar, certamente será cancelado por internautas. Mas não sai da Palestina. Não sai da Palestina. Não precisa muito longe. Tem algumas experiências que foram feitas já de pegar textos da Bíblia, textos dos ensinamentos de Jesus, tirar do contexto e colocar pra alguém ler, e nego fala, imagina, que absurdo, isso aí é coisa de comunista. Não, bizarro. E digo mais, ele seria cancelado por uma galerinha aí que... Cristã. Dos dois lados. Total. Tanto que tem aquela... acho que da melhor coisa que o Porta dos Fundos já fez até hoje é o vídeo da Clarice morrendo encontrando Deus, que é o Deus polinésio. Que é o erro feio, erro rude. É uma maravilha. E que ela fala no final, quando o Malafaia morrer, posso contar pra ele? Porque é isso, cara. Não é o Malafaia especificamente, não é uma vértebra ótima, uma vertente. Whisky. Uma vertente da religião que complica mais a outra, que toda religião organizada, ela puxa pra si um ponto de vista, que é normal do ser humano. A rede social é a mesma coisa. O filtro da rede social, ele modifica o fato para se acomodar na narrativa de cada um do que está escrevendo. A diferença é que o alcance de muitos desses que estão nas redes sociais é muito maior do que, de repente, quem gerou o fato que está sendo olhado por esse prisma. E aí a narrativa muda
e a pessoa pode ser cancelada por uma coisa que ela fez que era até boa. De novo, isso está dentro de um ditado muito antigo que diz: nenhuma boa ação é feita impunemente. No good deed goes unpunished. É complicado. A punição vem logo na sequência. E não é a rede social que inventou. Esse que é o grande ponto que o pessoal esquece, que eu acho que é uma coisa que os mais velhos falam e parece que é ranzinzice de velho, mas não é. Quem não conhece a história está condenado a sofrê-la novamente. Você não precisa cometer os mesmos erros de todo mundo já para trás, porque você, não, eu quero viver a minha vida, eu que vou aprender minhas lições. Não, gente, a história, a cultura está aí para ajudar você a evoluir, a ir para frente, sem precisar voltar atrás. A rede social hoje é exatamente o que eram os fariseus na época de Jesus, eram o que eram o Senado romano na época de Júlio César, era os nobres e os monges corruptos na época da Idade Média que levaram ao Renascimento depois. É a mesma coisa. Só os meios de divulgação desse conteúdo que mudaram, mas o conteúdo continua sendo o mesmo, que é o conteúdo humano. E o pessoal esquece que rede social é feita de humanos. Então, se você entender o comportamento humano, é um pouco mais fácil você não se deixar abalar pela rede social, ou como eu e o Gui fizemos, só dar unfollow na galera e sai da rede e vai assistir jazz na televisão. Eu fiquei numa bolha linda, 2 semanas que eu não vi nada. Então a gente pode falar que rede social é bom, o problema é o fã-clube? Exatamente, exatamente, é isso aí. Fandom, inclusive, boa lembrança, fandom, meu pai amado, que é o fenômeno do fandom. É aquele que pega uma pessoa, transforma aquele ídolo em ser perfeito, fada sensata, sem falhas, e a pessoa não é, porque a pessoa é humana. E aí quando se descobre uma falha dessa pessoa, o fandom inteiro vem... Que é pior do que a torcida de futebol. E olha que eu sou torcedor do Atlético. Quer dizer, de sofrimento eu entendo. Não dá, velho. Não dá. E a rede social dá voz pra isso. Não tem nada pior do que você entrar num trend top pra entender o que é e ter 3 bilhões de K-pop postando um vídeo aleatório da banda com a palavra-chave do que tá rolando. Eu só quero entender por que a pessoa está no Trend Topics. Só mandando os GIFs, né? De exatamente. Ou da Gretchen. Coisa... Ou da Gretchen. O fandom da Gretchen é pesado também. O fandom da Gretchen é pesado. Mas é muito, muito louco, assim. As redes sociais parece que elas dão um falso sentimento de proximidade, né? Essa ideia de que você tá próximo, que você conhece totalmente aquela situação, quando na verdade você tá, assim, muito longe do que realmente é, né? É quase como se estivesse vendo a situação ali com um telescópio, sabe? Você tá vendo muito de longe, não tá vendo totalmente os detalhes, você não consegue... E aí você começa a julgar as coisas por isso. Então, dependendo do lado da ilha que você tá... Exatamente, você tá de longe, tá de telescópio e tá vendo só o detalhe. E você tá dando zoom máximo. Então você perde completamente o contexto. Mas na sua cabeça, você conhece aquilo. Então, assim, dependendo do lado da ilha que você tá, ou você tá vendo só areia, só deserto, ou você tá vendo uma floresta linda. Então, muda a perspectiva, mas porque você acha que você tá olhando lá perto, mas você não tá olhando lá perto. Você só vai olhar lá perto se estivesse lá na ilha. E isso não acontece, né? Nas redes sociais, apesar da gente ver as pessoas acordando, né, com a cara amassada ao vivo no Instagram, ou a pessoa... Cara amassada numas, dela, né? Porque a pessoa acorda antes, dá um tapa na cara e aí fica cuidadosamente descuidada, né? Exatamente. Então, é cuidadosamente descuidada, exatamente. Então, assim... A gente acha que a gente conhece, a gente acha que a gente sabe quem é aquela pessoa. Até você cruzar com a pessoa na esquina, no cinema, sei lá, e cumprimentar e a pessoa ser babaca com você. E você fala, caramba. De repente, naquela hora, a pessoa tava indo no banheiro. E a pessoa não tinha tempo pra ser simpática. E ela acaba classificada de babaca. Tem esse outro lado também. E, de novo, é relação humana. É relação humana. O cerne da discussão de rede social, desde que começou e quando eu comecei a trabalhar com isso profissionalmente, e que o pessoal ainda insiste em esquecer, ou esquece sem se dar conta de que está esquecendo, é que é feito de pessoas humanas. A cada momento a pessoa está num momento diferente. Vou dar um exemplo e eu sei que ele me permitiria citar isso. Eu sou amigo do Jovem Nerd e do Azaghal. 3, 4 vezes eu encontrei o Azaghal em sessões de cinema à tarde, porque eu gosto de ver filme da Marvel, filme de super-herói, em sessões alternativas. Hora à tarde, que é mais vazio e tal. E o Azaghal também. E eles têm o Nerd Bunker aqui em São Paulo, então eles vêm de vez em quando e o Azaghal gosta de ver
o filme incógnito. 3, 4 vezes eu encontrei com o Azaghal na fila da pipoca, literalmente. E aí teve uma vez que a gente tava entrando pra ver um Vingadores da vida, e a gente se encontrou, começou a conversar, vamos entrar junto, vamos e tal, que chegou na hora de entregar o ingresso, o cara do cinema falou, eu te conheço, de onde? Aí o Azaghal falou, eu sou ex-BBB. Passou e foi embora. Ele queria ver o filme, ele não queria tirar foto com o cara na hora. Ele é babaca? Ele é o Azaghal. Mas na hora ele tava entrando pra ver o filme, né? Porra, o cara foi babaca comigo, falou que era outra coisa e tal, não sei o que lá. Já ia cancelar o cara. Tem que lembrar que até essa pequena interação também é superficial, né? Sim. Não só... Se nem a gente conhece, né, nós mesmos profundamente, quanto mais você vai conhecer outra pessoa. Só que o ímpeto por endeusar alguém, ou você literalmente apedrejar, né, apedrejar a reputação da pessoa é muito mais forte, né? Então você, antes de pensar, você já tá apedrejando ali. Exatamente. Tá com a pedrinha na mão. Porque é mais fácil você reagir no impulso e apedrejar do que gastar o tempo de entender por que aquilo aconteceu naquele momento com aquela pessoa. Sem tempo, irmão. Às vezes é só mal entendido, né? Às vezes é só mal entendido e às vezes as coisas tomam proporções. Cara, mal entendido é 90% dos cancelamentos e das coisas. E aí vem aquela desculpa falsa depois. Como é que o Gui falou antes de começar a gravar? Estou em processo de crescimento? Sou em processo de evolução individual. Mano, vai. Pô, vou beber. Peço desculpa pra quem se sentiu ofendido. Vou beber de novo. Eu vou precisar contar uma história aqui, aproveitando que a gente chegou nesse ponto, e o Guilherme vai ter que me ajudar a contar essa história, mas foi a vez que eu tretei com o Theo Becker no Twitter. Nossa, velho, medalha pra você, né? Esse dia foi muito bom. Meu, tinha esquecido disso. Você quer começar com... Você conta a história de fora e depois eu dou os detalhes, cara? Vamos lá. A gente tem a conta do Hertz no Twitter agora. Hertz Podcast. Boa. Mas, inclusive, sigam aí. É Hertz Podcast, né? Não é Podcast Hertz. Enfim, quem estiver editando, corta a parte que eu falei bebendo, hein? E eu que tô bebendo, vai vendo. O Jeff tá bebendo e o Guilherme... Acho que é @podcasthertz. Isso, então, @podcasthertz. E aí, mesmo antes disso, a gente já comentava bastante sobre os episódios e tudo mais lá. E aí, em certo momento, o Gabriel tweetou alguma coisa de um episódio e tal, e deixou ali fixado, né, pra galera ver. No meu podcast Hertz que eu faço com @GuigoPessoa, que é, obviamente, meu perfil. Aí, beleza. Domingo à noite e tal, tô de boa aqui em casa, sei lá, vendo série, e recebo uma notificação. Resposta no Twitter. Aí eu vou ver e tal. Não era pra mim, mas era o Theo Becker. Aí não, deve ser algum fake, alguma coisa. Abri o aplicativo e vi, tipo, o Theo Becker me respondendo. Na verdade, respondendo a um tweet que o Gabriel tinha feito e me marcado. Aí eu falei, como é que isso aconteceu? Fui pra timeline do Theo Becker, vi 3 respostas dele pro Gabriel. Não entendi nada ainda. Fui pro Gabriel e vi que ele tinha postado uma coisa. Eu falei, mano, como isso escalou? Como essas duas pessoas brigaram? Como que elas se conhecem? Eu mandei mensagem. De que mundo é esse? Tipo... Onde é que eu tô? Será que eu tô na Lagoinha? Exatamente. Inclusive, Theo Becker, você não está convidado pro Hertz por conta disso. Persona não grata no Hertz. Não te convidamos, a assessoria também, fique esperta. Pare de nos mandar pedido para participação. Meu Deus. Mas enfim, manda mensagem pro Gabriel, cara, por que o Theo Becker tá te xingando? Aí ele não respondeu, eu liguei pra ele. Mano, que é uma coisa gigante, pô, o Theo Becker, um maluco, falando com você assim, com um monte de... Ele escutou o Hertz, a gente falou dele em algum momento e tal. O Gabriel passa meia hora e fala assim... Quê? Ele entra, vê as notificações e não entende nada também. Aí ele fala, Aí vem a explicação dele. Então, basicamente, eu tava tranquilo uma tarde no Twitter, né? Uma tarde qualquer no Twitter, apenas, né, uma tarde normal. E aí eu tinha visto um tweet de uma pessoa que eu sigo, que tinha falado assim, o Twitter eu não lembro exatamente como que ele era na íntegra, né? Mas era mais ou menos assim. Quando você tá no Twitter e você entra no perfil de uma pessoa meio... sabe? E aí, de repente, desse perfil, você chega em outra pessoa meio... mais ainda, e de repente você tá num perfil de uma outra pessoa mais ainda, e aí você chega no perfil e aí ela tweetou, sabe? Quando às vezes tweeta sem ter terminado a frase. Tá. E aí, aí eu fiz apenas uma brincadeirinha, assim, eu retuitei esse tweet, e aí eu falei assim, eu vou marcar alguém, né? Tipo, pra assim, e aí você cai no perfil aí eu fiquei pensando, quem que eu vou colocar? Primeiramente, eu pensei no Serginho Malandro, confesso. Eu falei, vou colocar uma pessoa aleatória aqui. Aí eu nem sabia, acho que não tem Twitter. Aí eu falei pro meu irmão, Levi, quem
quem que eu posso marcar aqui, né? Não sei o quê. Aí ele falou, marca o Theo Becker. Aí eu falei, beleza. Você foi caçar a treta e a treta veio. Não, aí eu falei, nunca que o Theo Becker vai ver isso, né? Pelo amor de Deus, né? Aí eu falei, beleza, arroba Theo Becker. Mas assim, eu nem conheço o Theo Becker, trabalho do Theo Becker direito. Tipo, pra mim, tanto faz, tanto fez. Marquei lá, arroba Theo Becker. E aí, até coloquei assim, continue, sabe assim, continue. E tuitei. Aí, saí do Twitter. Foi uma brincadeira, assim, uma piada, né? Continuei postei e saí correndo. Eu juro pra você, eu jamais imaginaria que ele veria e mais ainda, que ele iria responder aquilo. Aí, de repente, eu só vejo o Guilherme me ligando. Eu falo, que isso, gente? Que o Guilherme tá do nada assim, tipo, nem sabia o que tava fazendo. Aí eu vejo, eu só vejo a mensagem do Guilherme. Por que o Theo Becker tá te xingando no Twitter? Aí eu entro, eu falei, não é possível. Aí eu entro no Twitter e vejo, ele tipo, não só ele não só viu o tweet, como ele entrou no meu perfil, ele respondeu lá, ele colocou assim, porque no meu perfil tá jornalista, não sei o que lá, ele respondeu um tweet aleatório lá, jornalistinha de merda, fraco, não sei o que. E aí, ele, tipo... E aí, em outro lá, ele tweetou alguma outra coisa que eu não lembro exatamente o que. Ele foi descendo a sua timeline e mijando no poste. Xixi no poste. Exatamente. Aí ele foi em um tweet lá, acho que ele tentou encontrar algum tweet, tipo, com erro de português pra poder, sabe, tentar zoar. Jornalista que não sabe escrever. Exatamente. Eu acho que ele não achou, ele pegou um aleatório lá e colocou, tipo, uma coisa aleatória lá, como se eu tivesse escrito errado, mas não, tava escrito certo. O tweet foi assim, só espero que o Brasil não estrague hoje o único entretenimento bobo da quarentena. Como é 14 de abril, suponho que seja Big Brother. Era pro Babu como era não sair. Domingo, Babu não sair. Grande abraço, inclusive, Babu, você sim está convidado pro Hertz. Quando ele for, eu quero estar junto. Theo Becker, não. Aí ele respondeu, estrague, espaço, interrogação. Que merda. Ele não colocou, ele falou, M3 pontinhos. Você nem sabe escrever. Estrague, está no dicionário, Theo Becker, entenda, por favor. Aí ele me bloqueou, então não deu nem pra eu responder, pra falar assim, não, calma. Essa de bloquear é boa, porque eu tenho uma filosofia que é o seguinte, se eu não gosto de alguém, não importa quão famoso, quão ignorante ele seja da minha existência, eu bloqueio antes. Perfeito. Então, nesse caso, eu não pude nem falar assim, não, só foi uma zoeira, só coloquei seu arroba aleatoriamente, sabe? E aí, mas não deu nem tempo de fazer isso, porque quando eu vi, ele já tinha me bloqueado faz tempo, assim. Então... mas aí eu vou ser obrigado a concordar. Nunca achei que fosse falar essa palavra na minha vida. Vou ser obrigado a concordar com o Theo Becker. Ele tava quieto no canto dele, fazendo as loucuras dele lá, tentando voltar pra fazenda, e você, do nada, por causa do guardinha do rock, você foi lá e chamou o Theo Becker pra treta. Agora aguenta. Sim. Não, eu vou, nesse momento, não sei quem vai estar editando esse episódio, se sou eu, se é meu irmão, não sei, mas eu quero que coloque os áudios que eu e o Guilherme trocamos no WhatsApp, os áudios inteiros, só rindo, só dando gargalhada desse acontecimento. São áudios fresquinhos do momento que isso aconteceu. Cara, não faz sentido. Eu chego na notificação e falei, que porra é essa? O Theo Becker é meu e era, velho. Que maluquice, cara. Respondeu 2 vezes, brother. Falei, caralho, que porra é essa? Não faz nenhum sentido, mano, mas suave. Vai fazer alguma coisa? Caralho, que maluquice. Pior que eu só vi quando, mano, você mandou a mensagem falando que tinha... Falou, mano, o que o Theo Becker te respondeu no Twitter? Aí eu não acreditei, mostrei pro meu irmão, mano, que é isso? Porque a gente, tipo, mandou zoando, sabe? Mas eu falei, mano, ele vai te responder, vai te xingar, velho. Cara, eu não imaginava que ele ia ver, responder, xingar e me bloquear, né? Caramba, mano. Histórias para o Hertz. Essa definitivamente foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu, totalmente aleatória. Ai, caramba. Vamos chamar ele pra participar do Hertz. Mano, que maluquice. Eu vi só porque chegou a notificação pra mim. Falei, que porra é essa, mano? Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Esse é o lado bom da rede social, das plataformas de social media, desde que você saiba como usá-la e saiba que
nem tudo é sério e nem tudo precisa imprimir tudo e colocar na carteira do amiguinho. Eu adorei essa expressão, vou usar muito. Porque aí que tá, a cultura do cancelamento e essa coisa da pandemia de segurar e de usar a rede social acaba sendo uma válvula de escape pra você, como você tava no momento. Eu tava num momento tenso, vendo Big Brother Brasil, nem vou entrar nesse mérito, torcendo pro Babu não sair, contra toda aquela loucura que tava acontecendo no mundo, porque era uma catarse coletiva do Brasil, né? Todo mundo focando naquilo pra não preocupar com a coisa mais complicada. E aí você ainda foi catar a briga com um cara que tava quieto, porque é o da Fazenda, que ninguém lembrava do cara na Fazenda, que é um fenômeno de imbecilidade televisiva. Que era tão esquecido que ele via todas as menções dele no Twitter. Exato, né? Torcendo pra alguém citá-lo pra que ele possa voltar. E você foi lá e levantou a bola na ponta da rede sem bloqueio. O cara foi lá e cortou. É óbvio. Mas é bizarro isso. É a rede social no melhor da sua loucura. É o creme de la creme do Twitter. Exatamente. É Espera aí que eu tô mandando no grupo aqui os prints do momento. Sensacional. Grande dia. Hashtag grande dia. Hashtag grande dia. Esse foi um dia espetacular. Como diria o Carter, arroba esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Esse dia... Eu mandei os áudios. Se tem alguém aqui, ouvindo a gente ainda até agora, obrigado por ter ficado aqui, porque virou uma piada interna absoluta. Virou. Essa é muito boa essa história. Mas é uma boa definição do que é essa questão da rede social. A gente estava falando de outras redes sociais, por exemplo, a gente nem falou no WhatsApp, no fenômeno que virou o WhatsApp, que é uma evolução do MSN Network, de todos os comunicadores instantâneos que existiam, Yahoo. Porra, eu sou do tempo do ICQ, me respeita. Meu ICQ tem 6 dígitos. Eu sou velho. Então, essa questão da propagação do conteúdo por vários pontos de comunicação, e o WhatsApp é o mais forte deles, acaba sendo um ponto importante também, porque o que acontece no Twitter, no Facebook e nas redes que teoricamente seriam estanques, ele é propagável via WhatsApp. Uma das coisas que você mais vê em posts no YouTube, no Twitter, no Facebook é: me manda esse vídeo porque eu quero divulgar no WhatsApp. É, perfeito. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Já a gente encaminhando aqui pro encerramento, eu queria levantar um questionamento aí pra gente, um último questionamento pra gente falar sobre. A gente falou sobre as redes sociais e principalmente, né, a gente tirou ali, tava engasgado, né, falar sobre as redes sociais e os impactos dela aí. A gente falou um pouco sobre a história das redes sociais, né, na nossa sociedade, na forma como a gente convive e se relaciona. Vocês já pararam pra pensar, imaginar como seria a quarentena sem as redes sociais? A gente fala delas como algo que, às vezes precisa realmente sair, né? Mas ali a gente sai, daqui a pouco a gente volta, ou coisa do tipo. Mas vocês conseguiriam imaginar a gente, digamos que não existisse redes sociais, a gente tivesse, sei lá, 4, 5 meses em casa e não existisse redes sociais. Como isso seria, né? Pegando o gancho, eu vi uma reportagem da UOL falando sobre como que foi o mais próximo que a gente teve aqui de quarentena, né? Isso na década de 80 e tal. Agora eu não vou lembrar exatamente qual que era essa doença que teve e tal, não sei se foi sarampo, se foi meningite, não sei. Mas enfim, que fez a galera que ficar um pouco... que o certo seria pro pessoal ficar afastado, né, com distanciamento social. E se você for parar a pensar, não tendo rede social, você não tem a videochamada para poder matar a saudade das pessoas que você gosta. Não tem, enfim... não teria esse podcast. Não tem internet. Não teria esse podcast. Não teria uma Netflix pra você ficar vendo se não tivesse internet, né? De forma já abrindo um pouco mais. Um Spotify pra você escutar a sua música e tal. Então você tem que ficar Tinha rádio, confinado. Seu feto. Tinha rádio. Não. Seu Mas bebê. o rádio você vai escutar o que tá passando na hora. Você não vai escutar um podcast, não vai escutar uma playlist que você fez ali. Você tá limitado ao que tá rolando, né? Você fazia fita cassete de montagem, você gravava do rádio. Tô nervoso agora. Mas isso aí... Bando de jovens. Isso não é uma realidade pra muitos brasileiros nessa época. Mas a pergunta era como seria naquela época. Naquela época era isso que eu tô falando. Você leria muito, tinha muito livro, tinha muito jornal, ou tinha muita novela. Então o Brasil literalmente parava às 8h40,
8h30, 9h, quando acabava o Jornal Nacional, porque era mais cedo, para começar a novela das 8, e todo mundo assistia a novela, todo mundo sabia quem matou Odete Roitman, sabia quem era o irmão do Joaquim e João Vitor, que eram os gêmeos que o Tony Ramos interpretava em Pai Herói. Tinha uma consciência coletiva que não passava pela rede social, porque não existia, mas passava por um entretenimento coletivo que era futebol, novela e rádio e música. Então, assim, o fandom da época, dos anos 80, não, mas dos anos 60, tinha briga de fandom, como tem hoje entre Taylor Swift e Beyoncé, ou entre, sei lá, brasileiras. Me ajuda alguém aqui que eu não sei. Gabi, Anitta. Anitta e Ludmilla, boa. A Anitta e Ludmilla, naquela época, eram as cantoras da Rádio Nacional do Rio, que era a... Obrigado, Homo, por este branco espetacular na minha mente, que não me vem o nome da pessoa agora. Elisângela e não sei quem é. Enfim, tinha as brigas de torcida. O pessoal realmente comprava. De novo, são comportamentos sociais que já existiram, que sempre existiram. Então, nessas pandemias que acontecem de cada, sei lá, 30 a 30 anos, é as que o Gui está falando de meningite meningocócica, que aconteceu no Brasil. E todo mundo ficou, teoricamente, preso em casa. Muita gente ficou sem ir trabalhar. O jornal sempre pedia para não ter contato com o pessoal, mas muita gente saía. Morreu muita gente, que não foi divulgada pelo governo na época. O pessoal se distraía com jogos de mesa. Eu aprendi a jogar Ludo, por exemplo, e gamão nessa época, porque a gente tinha reuniões familiares na época em casa. De novo, minha família, eu tenho o privilégio de ter tido um núcleo familiar composto, forte e tal, então era diferente de algumas pessoas que tinham mais dificuldade. Mas na grande maioria dos meus amigos do meu círculo, todo mundo ficava em casa e lia. Eu aprendi a ler os clássicos nesse momento. Vendia essa enciclopédia, porque não tinha Wikipedia, então você tinha enciclopédias em casa. De novo, existia uma maneira de passar o tempo e de... A pessoa escrevia carta, tinha uma coisa que chamava pen pal, você mandava o seu nome e recebia endereços de pessoas do mundo inteiro para as quais você escrevia e trocava correspondência, que é o equivalente offline daquela câmera que você ligava aleatória e alguém aparecia no outro lado. Lembra que tinha isso? Me senti velho demais agora. Agora foi pesado. Como é que é? Agora bateu. Tem uma coisa em rede social que você abre um programa e eles te conectam com uma câmera em algum lugar do mundo, naquele exato momento. Como se fosse um grande chat do UOL, vai. Então você recebia o endereço de pessoas no mundo para quais você escrevia e viravam pen pals, companheiros de correspondência. Isso durante muito tempo. Isso ensinou línguas para muitas pessoas da minha geração. Então, assim, sempre teve alguma maneira de você se distrair no momento em que alguma coisa obriga a que as populações se recolham para evitar uma contaminação coletiva. O negócio é que hoje em dia, com aviação, com muito mais pontos de contato, a transmissão desse tipo de doença é muito mais rápida. Ao mesmo tempo, a tecnologia permite que você não fique longe dessas pessoas. Né? Eu falo também é, né? Eu falo mais com a minha mãe hoje do que eu falava quando eu morava na mesma cidade que ela, mas em apartamentos diferentes. Minha mãe mora no interior da França. Minha irmã mora em Belo Horizonte, eu moro em São Paulo. E a gente se fala praticamente quase todo dia. A informação sobre a doença chega muito mais rápida. Tem um artigo da New Yorker, que eu vou mandar o link para o Gui depois, se ele quiser postar no post do episódio, que é um estudo feito em 1988, um artigo escrito pelo Noam Chomsky, que é um grande filósofo, escrevi para New Yorker, sobre um grupo de cientistas que estudava o vírus da influenza, da gripe espanhola de 1918, para entender por que ela se espalhou tão rapidamente pelo mundo no momento em que não tinha comunicação entre países. Mas era o final da Primeira Guerra Mundial. Tinha muita tropa voltando para casa. Então tinha um fluxo de navios e de passageiros entre os países que ajudou a espalhar o vírus. E como é que isso foi controlado dentro dos países no momento em que não existia comunicação em massa. Então teve a revolta da vacina no Rio, por exemplo, o pessoal se recusando a tomar vacina quando a vacina foi desenvolvida. Tem um monte de coisa que já aconteceu e que está acontecendo de novo nesse momento. Com a diferença que as redes sociais propagam muito mais rápido. Perfeito. Me segura, senão eu viro o Zé Palestrinha. Pois é. Não, mas é muito bom, muito bom. Mas é legal ver assim, porque eu acho que tem muitas facilidades, né? Como você falou, é muito ruim a gente ter que ficar distanciado, assim, a gente pode falar, afastado das pessoas que a gente gosta, e acho que facilita um pouco, né? Acho que, sei lá,
Essa semana a gente teve o aniversário de uma tia minha que mora em Natal. E aí, obviamente, tirando o pessoal da casa mesmo lá dela, não pôde ter uma grande festa. Geralmente lá o pessoal faz festas muito legais, assim, lotado de gente, todo mundo da família e tal. E não pôde ter. E foi muito bonitinho porque a gente conseguiu fazer meio que virtualmente, né, no Zoom e tal. Todo mundo, assim, espalhado pelo Brasil, o pessoal também lá aqui, porque mora em Natal. Cantando parabéns junto e tal. É uma coisa que eu acho que foi um momento muito bacana, assim, sabe? Minha tia até chorou e tal, meu pai aqui também ficou emocionado e tal. O que é o momento que fala que essa geração agora é muito mais privilegiada do que as gerações anteriores que tiveram crises e tiveram isolamento. Porque você pode ver as pessoas. Se fosse nos anos passados, mandaria carta, ligaria, faria telefone interurbano, que era complicado de fazer. A minha irmã mora em Belo Horizonte e as amigas da minha sobrinha, que tem 12 para 13 anos, faz balé, teve aniversário de uma delas, e elas fizeram a festa virtual. Então foi um motoqueiro entregando em cada casa o kit, bolo, chapéu, enfim, coisinhas. Todas se encontraram e conectaram no Zoom na hora marcada e fizeram a festa, cada um comendo o seu pedaço de bolo e se vendo pelo vídeo. Velho, quantos isso que estão nunca... casando, né? Assim. Pois é, casando em Zoom. Quantos estão separando, porque, né, na hora H fica todo mundo junto, o casal vê, não vai dar, não. Aumentou, né, o número de divórcios nessa quarentena. Eu acho assim, pra resumir toda essa coisa que a gente falou nesse episódio, é que rede social é um fenômeno interessante desta época, mas ele nada mais é do que a reprodução com meios tecnológicos diferentes do comportamento humano que sempre existiu. Só que era limitado em pequenos grupos porque não existia uma intercomunicação. Quando a coisa foi tão propagada que acabou virando uma trend mundial, a gente conhece nos livros de história como grandes momentos da história. Pouca gente lembra que o Renascimento, os pintores italianos, os escultores, isso veio... E a teoria da relatividade de Einstein, a teoria da relatividade de Isaac Newton... Caralho, 3, 2, 1. A descoberta da gravidade por Isaac Newton veio no mesmo momento do Renascimento, porque os dois momentos são pós-peste negra. São momentos em que as pessoas se recolheram e, ao sair, existia uma ênfase, um âmbito, uma vontade de viver, de descobrir coisas novas que levou a grandes revoluções culturais pelo mundo inteiro. Do mesmo jeito, quando acabou a Primeira Guerra Mundial e acabou a gripe espanhola, quando o pessoal saiu do isolamento provocado por isso, vieram os loucos anos 20. Veio Hemingway, veio Picasso, veio jazz. São momentos da humanidade que acontecem ciclicamente. A diferença é que agora nós temos as redes sociais, as plataformas de interação, que permitem que você continue se comunicando e não entre numa abstenção, numa abstenção de contato humano, que ao sair te exige falar, cara, eu preciso extrapolar isso que ficou preso em mim porque eu não conseguia falar com ninguém. Você tem blog, você tem podcast, você tem Twitter, você tem Facebook, você fala tudo o que você quiser. Não muda o fato de que o primeiro carnaval pós-pandemia vai ser uma loucura. Ninguém vai ser de ninguém e vai ser o maior baby boom da história. Não tenho tudo. A geração quarentena, né? Meus boomers. Mano, o que vai nascer de filho depois do carnaval de 2021, vocês não estão entendendo. E não adianta o Dória adiar o carnaval como ele fez, não. A galera vai pra rua e a galera vai fazer o trem. Depois dos boomers, né? Exatamente. Dos millennials vai ter os coviders. Corona boomers, né? Os coroners. Acho que não tem como fechar melhor. Corona Boomer foi bom. Eu fico imaginando esse episódio sendo divulgado nas redes sociais usando termos atuais da internet, né? E vamos de podcast, aí gif de K-Popper dançando, sabe? Boa. Faz sentido. Ou então, pisa menos, Jeff Paiva. Pisa menos, Jeff Paiva. Ou então ninguém, absolutamente ninguém, Tel Becker. É um gif, tá ligado? Fecha por aí. Obrigado pelo convite, galera. Foi um prazer participar de novo do Hertz. E eu acho que a música que eu vou pedir por ser a terceira participação, vai ser uma música do Tel Becker, por favor. Vai, DJ. Meu Deus. Bom remix do... Esse aqui. Irmão desse aqui.
Remix. Com certeza tem isso. Quem é latino na hora do Brasil? Ai, cara. Ai, ai.